Antes da gente começar, eu quero dizer que se você é do comércio e tem dificuldade no seu comércio ou no seu supermercado, a gente consegue te ajudar com um diagnóstico. E esse diagnóstico é gratuito para você que acompanha a gente. Tem um link aqui na descrição. Eu queria que você clicasse nele, que você conhecesse esse diagnóstico e como a gente faz, porque com certeza a gente vai fazer uma grande diferença para você aí. Beleza? Fala, meus amigos, supermercadistas e comerciantes do Brasil, como vocês estão? Estamos aqui para bater mais um papo super interessante, super legal, e nesse papo aqui a gente vai falar sobre um tema que eu acho que aflige a maioria dos comerciantes que estão começando o negócio e às vezes até que já tem um negócio bem estruturado. E eu tô aqui com o Elton. Beleza? Fala aí, Elton. Beleza, pessoal, tranquilo, muito bom esse papo. E na real, falar de RH para comércio, eu acho que nem aflige muita gente. Deveria afligir, né? Mas eu acho que não aflige muita gente. Aflige, mas eles não sabem. Aflige, mas eles não sabem. É aflige ou aflige? Acho que é aflige. Aflige, então. O editor vai colocar aqui a palavra real que tem que ser. Isso aí. Pessoal, muito prazer estar com vocês aqui agora nesse papo. E vamos direto pro tema, que a gente tem que ser mais direto. E, enfim, falar da grande problemática, né? Eu tenho duas ideias de problemáticas quando eu falo de RH em supermercado. Primeiro, que quando você tem um RH, ele é subutilizado, ele não exerce a função puramente de RH. E a gente vai falar qual é a função de um RH no supermercado. Beleza. Outro, ele muitas vezes você não tem a pessoa, a função ali, e tá uma bagunça, e é importante ter alguém para cuidar disso. Então, primeiramente, porque talvez o seu RH não esteja funcionando direito, e em segundo por que eu teria que ter um RH no meu mercado? E se você acha que isso não é importante, a não ser que você seja bem, a não ser que você seja bem pequenininho, acho que tá errado, e esse papo aqui vai ser muito bacana para você. Vamos fazer assim, tentando contextualizar, com um comerciante que está iniciando o negócio dele agora. Com o que você orienta ele a fazer sobre o RH da empresa dele? Que mesmo ele sendo pequeno, ele tem um RH ali que existe, mas... Todo mundo tem RH, tem funcionário. Tem funcionário, existem pessoas, existem os recursos humanos ali, entendeu? Uma empresa que está começando, eu acho que ela não precisa ter uma pessoa exclusiva para o RH, ou um lugar que tem 8, 9, 10 funcionários ali. Eu não gosto de traçar números, né? Muita gente fala, uma loja que fatura tanto tem que ter tantos funcionários, tem que ter tanto de RH. A gente não gosta de trabalhar assim. A gente gosta de dar um indicador das problemáticas. Então, independente da quantidade de funcionários que você tem, tá tudo uma bagunça, você atrasa o pagamento dos funcionários ali na data exata, você esquece de dar férias para o pessoal. Isso são sintomas de que você precisa focar no RH. Aquele negócio, a pessoa chega para ser contratada e você vai falando aí também, Lucas. Mas, cara, é tudo assim, entra aí, trabalha aí, dá um jeito, aprende sozinho. Mais exemplo, Lucas. Cara, o controle de ponto não está sendo acompanhado. Não tem controle de ponto, o pessoal nem assinar um pontinho ele assina. Exato. E tal. É aquele negócio, vai ali no limite, tudo apertado. Isso indica que você precisa de uma ênfase no RH. Isso aí. Mas aí você é pequeno demais e não tem esse volume todo ali. A gente sempre fala, é um bizu que a gente tem, cara, bota uma pessoa, um assistente administrativo, uma pessoa ali do administrativo, para ter algumas funções que são próprias de RH. As funções são comuns, não é nenhum problema disso. Aí. Então, o início de tudo é aquele negócio. Garantir de que ninguém pague férias dobradas ali, de que ninguém fique fora da programação de férias, garantir que todo mundo receba na data certa e na data combinada, garantir que as ocorrências sejam enviadas para a contabilidade em tempo hábil, e isso daí é o básico do básico do básico. Pagar FGTS, INSS, organizar tudo isso. Exatamente. E isso aí a gente nem chama de RH. Isso para mim é uma operação administrativa. Exatamente. Porque eu acho que o RH é bem mais abrangente.
O RH, na realidade, ele é uma parte desse setor todo que compõe a administração do negócio. Então, ele está incluso ali no campo da administração. E é até legal você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas confundem o departamento pessoal com o RH, as funções. Como é que você faz essa divisão? Essas funções que eu falei, apesar que, em geral, de às vezes serem tocadas pelo RH, isso nem é uma função propriamente dita, isso é uma rotina mesmo da empresa, onde o próprio financeiro pode fazer ali, acompanhar, a não ser acompanhamento de ponta, esses detalhes ali. Acho que nem tocou. E tem muito supermercadista aí que basicamente o RH dele é dar férias, bota funcionário de férias, manda documentação para admitir, manda documentação para demitir e paga folha. Eu tenho um RH super atuante, funciona. Acho que você só pisou ali na margem do RH, porque o RH ele tem uma função essencial. E você sabe qual é a função mais essencial do RH, na tua opinião? Qual é? Na minha opinião? Na tua opinião. A função mais importante do RH é cuidar do clima organizacional e das posições que os funcionários estão fazendo. O que os funcionários estão exercendo na empresa, entender como é que está esse clima, como que as coisas fluem na parte do recurso. Ou seja, é ter pessoas engajadas, envolvidas com o negócio que ela faz, motivadas e interessadas em fazer as coisas acontecerem. Acho que essa é a função. Acho que eu posso dividir a função do RH em duas etapas, dois campos. A parte operacional, que é o que tange a administração, então essa é a parte de conferência de folha de pagamento, essa parte de entender ali as programações de férias. São rotineiras, são coisas mais administrativas que estão mais próximas da operação. E tem um outro campo do RH, que aí fala de cultura organizacional, e aí entra a parte do clima, desenvolvimento, que é trazer uma proposta de inovação ali e capacitação para a sua equipe. Já entra na parte de trabalhar ali com a liderança, então RH agindo junto com o seu time de gerentes, que são os líderes ali do seu negócio, ele entendendo ali as pequenas ocorrências, pequenos problemas que estão acontecendo, é a nível humano mesmo, a nível de desentendimento aqui, desentendimento ali, problemas, coisas que você às vezes não percebe, mas podem minar a tua rotina de uma maneira tremenda e te causar muita dor de cabeça. Mais dor de cabeça, às vezes, do que questões operacionais poderiam te causar. Tudo numa questão de comportamento humano ali, de não estar se entendendo, de estar tendo briguinha, rixa, e aí quem fica prejudicado nessa história acaba sendo o empresário. Certo. Né? Então vamos resumir. Eu acho que as duas funções mais essenciais de um RH é ter um time, tornar a sua equipe um time de fato, engajar pessoas e, segundo, desenvolver talentos no seu negócio. Que é o seguinte, eu sempre boto isso numa prateleira que é muito fácil. Você tem uma pessoa que ela é repositora. E você fala, cara, que repositor excelente. Ele é muito bom. Parece que esse trabalho de repor, de manter as gôndolas limpas, de conhecer o estoque, onde está cada produto, de organizar isso, é uma coisa tão fácil para ele que eu acho que ele pode mais aqui dentro. Aí você tem que pegar ele dessa prateleira de baixo e arrumar uma função para ele e ir para a prateleira de cima, novos desafios. Então agora, de tão bom que ele pode, quem sabe, começar a fazer um controle de vencimentos e de perdas ali. Isso é uma nova prateleira, isso é um novo desafio. E aí você fala, meu amigo, agora você é o responsável por acompanhar essas perdas aqui do teu setor. Como é que a gente vai elaborar? Vamos elaborar uma planilha ou fazer isso via sistema e tal, e etc. Isso é desenvolver pessoas, é treinar. E não é colocar a pessoa na função e falar, tá aí, pega e faz. Vamos desenvolver isso junto. Entendeu? Se você tiver essa cabeça, naturalmente você vai começar a evoluir pessoas, evoluir o seu negócio. E aí daqui a pouco você tem um controle. Nossa, eu tive 8 mil reais de perda no mês passado. Esse mês eu tive 6. No outro mês eu tive 2. Olha que legal. Tô dando um exemplo solto, esdrúxulo aqui. Entendeu? No setor.
dá tão certo que aí você aplica para os outros setores. Olha que bacana, entendeu? Eu acho que nessa pegada que você está comentando, que é bem importante mesmo de desenvolver, o RH ele acaba tendo uma função de guardião da relação entre funcionário e empresa, né? É isso aí. E que isso é muito importante de Muito ser importante. bem conectado ali para que exista esse desenvolvimento, esse clima legal. E por que é importante ter um RH? É. Porque você tem a ideia, às vezes você tem até a vontade, mas como você está imerso em outras coisas ali, e é o que eu falo, você, meu amigo, dono de comércio, que está só pagando boleto e atendendo o vendedor, você nem é empresário ainda, amigo. Você é um operacional, um gerente, ó, mais ou menos ali, e você tem que abrir a sua mente para estratégia. Essas estratégias, esse modus operandi que é feito, às vezes, como um piloto num setor de cereais, ele pode dar tão certo que você pega, desenha esse modelo e replica para todos os outros setores. Quem vai acompanhar isso? O pessoal ali. Aí o RH começa a criar uma ideia de metas por setor, e pode começar a premiar o setor por essas metas. Olha o círculo virtuoso. Virtuoso. E aí fala, pô, mas eu não sei como dar ganhos variáveis para os funcionários e tal. Talvez seja porque você não tem um pensamento de RH, um pensamento do desenvolvimento humano ali e tal, enfim. Então, olha que coisa virtuosa, que numa atitude simples você já desenvolve pessoas, você já cria modelos, você já cria processos. O que é processo? Se você encontrar essa situação, você pode fazer A ou B. Se for B, você segue por aqui. Se for A, você segue por ali. É simples. E você vai criando padrões para o seu negócio. Sim, eu vou te trazer uma provocativa aqui interessante sobre algo que você falou, que é a respeito do RH ele estipular as metas. Na sua opinião, o RH ele cria essas metas, ele acompanha se isso está sendo executado, ou ele deveria acompanhar o clima organizacional enquanto essas metas são acompanhadas por outras pessoas? Eu acho que ele deve acompanhar, mas isso tem que ser feito a 4 mãos, cara. 4 mãos. Primeiro você elabora um projeto que eu chamo de piloto, né? Que é o seguinte, cara, primeiro a gente vai ver como é que funciona isso na prática aqui. Esse exemplo é muito simples. Agora a gente vai começar a controlar as perdas do setor. E bota uma pessoa ali e dá certo. Deu certo. Aí você vai sistematizar, você vai criar o método, vai falar, ó, tem que ser assim, tem que acompanhar, tem que preencher o relatório, assinar, mandar para o escritório acompanhar. E todos os meses. Agora a gente tem uma métrica. Minha perda é essa. Meu objetivo é diminuir a minha perda. Exemplo, né? Meus vencimentos. Quantos produtos eu perdi por conta de vencimento? Caramba, 10 mil reais de produto vencido. Não faz sentido. E aí você vai começando a ajustar isso. Cria-se esse mecanismo e eu acho que quem acompanha é o RH. Porque o empresário em si, ele tem que acompanhar o número grande e ver com as pessoas estratégicas, RH, gestão administrativa, gestão operacional, e olhar, deixa eu olhar esses números. O dono, ele vai olhar o sucesso ou o insucesso. Caramba, realmente a gente não consegue reduzir perda. Será que a gente não consegue porque realmente não dá mais, isso é uma perda normal, ou porque a gente não está tendo a estratégia mais campeã, entendeu? Não, vamos mudar um pouco a estratégia, vamos mudar ali. Então, esse planejar, elaborar, é a 4 mãos. O empresário tem que fazer, tem que dar as ideias, é a pessoa provavelmente que tem mais experiência e tal, e vai dar. Mas quem acompanha esse processo é o RH, enfim. Nesse caso, e pessoas que estão ali acompanhando. O RH, ele fica meio como um intrusão ali, né? No meio do time de liderança. Ele fica trabalhando ali, tentando entender como é que tá o clima, como é que estão as coisas, como é que está a proposta. É bem interessante você ver a importância que isso tem, né? Porque você mantém um clima organizacional coerente ali e você vai conseguindo fazer o desenvolvimento de metas, de projetos e tudo mais, né? Tem gente que fala que o RH, ele tem que ficar ali na salinha esperando ocorrências e fazer. Eu não acredito nisso. Não, tem que fazer. Eu acredito que o RH é o que vai olhar e vai falar, caramba, equipe, olha que legal.
olha, a gente estava acompanhando esse indicador e tal. Eu acho que a modernidade pede isso e é isso que faz as pessoas ficarem engajadas. Eu vejo gente acompanhando ali, falando, não vamos dar mole, 25, vamos bater nossa meta, vamos alcançar, vamos fazer ali e tal. Mas é uma construção. A gente vai começar a criar várias metas, várias coisas, eu sempre falo, a gente não está nem caminhando, já quer correr. Começa com pequenas coisas, entendeu? O que é importante? E é a teoria do gargalo, né? O que tem de gargalo operacional ali? Quais são as principais dores que os setores têm e tal? Começa-se a criar uma organização ali, né? De processo, um processo para melhorar aquilo que às vezes atrapalha muito. Certo. Seja na produção, seja em outros controles operacionais ali, você sempre tem uma coisa que toma mais tempo, que é menos produtivo e que às vezes não está trazendo resultado legal. O RH ajuda muito nisso. Até mesmo acompanhando esses climas, essa situação, essas metas, indicadores, um indicador bem interessante é atrasos, né? Horas extras, por exemplo. Hora extra, atraso. Tá fazendo hora extra. Isso está na rotina do RH. Isso está na rotina do RH, mas olha que interessante, vira uma métrica, um indicador para a empresa todo. Aí a gente chega no cliente, o cliente fala, cara, quanto você paga de hora extra? Eu acho que pagar hora extra já é o terror. Não se deve, né? Mas, se acontecer de ter, quanto você tem de hora extra? Não sei, mais ou menos tanto, não sei o que. Cara, você não tem o banco de dados na mão. Não tem o RH, não tem ninguém olhando para isso. Mas é importante você ver o ranking de quem tem muitas horas, quem faz menos horas e tal. Isso é um trabalho do RH. O que mais? Clima e engajamento do pessoal. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Isso aí. É o RH olhando, conversando. Cara, eu tô com foco na reposição aqui. Eu tô com foco no departamento de açougue. E aí ele vai lá, ele conversa com o pessoal. Pessoal, veio lá de cima essa diretriz, vamos tentar melhorar isso e tal. Aí tem um funcionário que não está rodando bem. Chama ele para conversar. Você está com algum problema? Você era tão bom, você funcionava bem aqui pra gente, mas agora parece que você tá, sei lá, não tá motivado, aconteceu alguma coisa. Isso, às vezes, você não agrega nada financeiro, mas só esse eu me importo com você faz uma diferença danada. Isso é uma coisa de RH, entendeu? Aí eu te trago um ponto nesse quesito. Por exemplo, o RH, você entende que ele não compreende os pontos principais ali, por exemplo, o açougue, ele não vai entender muita coisa. Vamos supor que ele tente conversar com alguém sobre alguma rotina problemática dentro do departamento e isso está causando uma insatisfação. O RH, ele na prática, no dia a dia, quando ele for fazer isso, ele não vai conseguir ter um bom desempenho numa conversa ou até mesmo mostrar que ele entende o que está acontecendo, não precisa. Porque ele não vive a rotina ali um pouco do departamento. Nessa situação, eu acho que uma posição do RH ter contato com líderes direto em cada um do setor, ou seja, uma pessoa realmente que representa aquele setor, e aí a importância de você definir a sua equipe mais próxima, né? A sua equipe de cima, o gerente, o ascendente, o cara que realmente está lá há mais tempo, ou é aquele cara que quer assumir uma posição de líder, esse cara ele tem que estar representando ali o setor e ele está em contato com o RH, para poder, o RH entender que, o teu clima não tá bom, o resultado não tá batendo, o que a gente precisa fazer. E esse líder, ele precisa tomar as providências para resolver dentro do clima. É sempre de mão dada com a liderança. Com a liderança, com quem tá ali validando a liderança. Lembra o que o fulano falou aqui e tal? Pessoal, preciso que isso não aconteça mais. A gente já evoluiu nisso, não é? Falando muito disso, de desenvolvimento. É chegar num funcionário e falar, caramba, rapaz, no último trimestre que você trabalhou, você evoluiu muito. O pessoal tem me dado aqui, tem falado. Reconhecimento. Ter esse histórico ali com o pessoal e tal. São coisas que o cara fala, mas o que tem a ver? Cara, isso tem tudo a ver. Isso muda completamente o ambiente. Então tem lugares ali que o ambiente ele é pesado, duro. Já viu o funcionário atendendo? Tá aqui, não sei o que, tal. Diferente da pessoa. Olá, tudo bem, meu cliente? Aqui é o melhor lugar para você comprar, excelente. Tá maluco, ir pro concorrente, o quê? Aqui é o melhor lugar para você, aqui é diferente.
E isso tem que ser construído. E o trabalho do RH é isso. Conversar. Entendeu? Isso aí. Eventos, aniversários, eventos semestrais ou anuais, ou eventos mensais ali, de aniversariantes do mês e tal. Parar, o dono pegar, sentar, bater um papo com o pessoal. Confraternizações, juntar, unir o pessoal, ouvir isso. Isso é tão prazeroso para os próprios gestores e também para os próprios funcionários, entendeu? É o que eu falo, uma situação que a gente tem, tem um cliente aqui que ele tem uma cozinha e ele desistiu de fazer a refeição do pessoal lá porque dava muito problema, o pessoal meio que, o pessoal reclama muito, eu já fiz muito por eles estão ali e tal. Só que é o que a gente fala, cara, não faz sentido. Tem que botar, isso agrada o pessoal. Aí você vai ver, os problemáticos sempre são a grande minoria. É uma meia dúzia, não cabe nos dedos de uma mão os problemáticos. E a grande maioria está bem ali, trabalha bacana. E a gente fica seguindo. Se a gente tiver um RH organizado, a gente vai saber quem são as pessoas que precisam ser trocadas. Entendeu? Um RH bem organizado, ele fala, tá aqui a lista de pessoas que eu preciso trocar, tá aqui a lista de pessoas que eu preciso promover, que precisam ir para um outro nível de responsabilidade, e tá aqui as pessoas que são conforme, que trabalham tudo direitinho. Isso tem muito valor, entendeu? Isso aí. Você fala, mas eu tenho 10 funcionários, 15. Cara, dá para você aplicar isso aí na sua empresa sem problema, entendeu? Você não precisa fazer um great place to work aqui no seu negócio, mas você já pode aplicar um monte de conceitos ali. Mas a pessoa é administrativa, não tem nenhum um analista de RH aqui. Cara, trabalha com o pessoal administrativo. Vê quais são as funções de um RH, lista tudo e fala, isso aqui eu consigo fazer, esse aqui não. Opa, esse aqui eu consigo fazer de boa. Isso aqui eu consigo, isso aqui, opa, esse não. E você vai pegar as primeiras atividades e vai começar a construir. É a construção de um RH, não é não? É isso aí, você tem que ver o que aplica ali na tua realidade, não tem que fazer tudo, até porque tá só você ali no momento, mas pega ali o que eu já consigo fazer essa manhã, não tem que ser perfeito, mas tem que estar feito. Então vamos pensar uma empresa aí com 35, 40 funcionários aí, que não tem uma pessoa específica de RH e, na minha opinião, para essa quantidade de funcionários aí, já é importante ter. O que ele faz? Como é que ele pode fazer, né? Eu entendo que ele possa fazer isso de forma orgânica ou trazer um profissional que venha diretamente ali. Eu acho que se ele nunca teve, a primeira coisa que ele tem que fazer, né, se decidir trazer um profissional, é trazer uma pessoa que entenda muito disso e que monte todo o contexto empresarial. Com experiência. Princípios, regras, normas e etc. Toda a parte de regras e princípios e normas da casa tem que ser montadas ali. Exato. Qual a diferença que se você estiver fazendo ou pensando alguém, e às vezes do administrativo para ir para o RH? Você vai ter que saber sobre isso, ou pagar um curso, ou ensinar essa pessoa. Eu sempre acho que o empresário tem que aprender e depois passar para os funcionários. Então, se fosse o meu negócio, eu ia aprender, eu ia fazer um curso, uma especialização e iria implantar isso e delegar para algum funcionário. Exatamente. Mas trazendo uma pessoa já profissional, você vai ter que entender e falar, como é que vai funcionar o nosso processo de contratação? Combinou, acertou? Tem um processo. Como vai funcionar o nosso processo de acompanhamento de férias? Tudo ali mapeadinho e organizado. Como vai funcionar o nosso processo de admissão? Aí falar, admissão é só assinar a carteira, velho? Admissão é você assinar a carteira, é você receber a pessoa com todo cuidado, é você colocar ela para aprender primeiro, para entender os teus princípios, os teus conceitos, e depois falar assim, eu preciso que você consiga fazer isso nesse primeiro trimestre. Isso aí. Dessa forma, se você conseguir... Que é um trabalho a 4 mãos ali com o líder, né? Sempre a 4 mãos. Líder, RH e proprietário do negócio. Entendeu? Admitir, demitir, como é que é o processo de demitir? Tudo isso pode ter um padrão, pode ter um jeito bacana de se fazer para não deixar rachaduras e dores e sofrimentos ali, entendeu?
Agora, processo de evolução funcional é outra coisa. Processo de engajamento profissional, tudo isso. Vamos resumir? Processos de admissão, demissão, férias, processos de pagamentos apuração e de prêmios folha, e cargos, salários e benefícios, processos de evolução profissional, de desenvolvimento profissional e processos de engajamento. Vamos resumir em 5 aqui. Então você tem que ter tudo isso bem desenhado com o seu RH. Ah, mas ainda nem consigo organizar ainda, não tenho ponto digital, tá tudo aqui. Cara, esquece os outros. Vamos fazer o básico primeiro para depois evoluir para as coisas novas. Beleza? Uma pergunta aqui interessante. Como é que você conseguiria fazer a diferenciação do departamento pessoal em funções com RH? Por exemplo, quem controla as férias? O departamento pessoal, ele cumpre as obrigações com o governo, executa, ele é executor de coisas. Ele executa folha de pagamento, ele executa férias, 13º, ele gera guias, ele envia para o financeiro pagar, ele gera todo esse trabalho aí e envia as informações todas para o governo. O RH, ele pode pegar uma parte ali, que é executar os pagamentos e tal, isso aí é até coisa do financeiro. O RH eu acho que nem deve executar pagamentos, essas coisas aqui, porque são tantas atividades mais estratégicas ali, mas ele pode acompanhar, ele vai ouvir quando a pessoa fala, o meu salário não bateu, estou com dúvida sobre a minha folha. Aí o RH vai pegar e vai explicar, vai dar um suporte. O RH pode dar uma revisada nesses processos. Conferir a folha de pagamento, conferir. Pode dar uma conferida, pode dar uma olhada, se tiver alguma insegurança. Pegar e... Não, tem que olhar, conferir. Mas, essencialmente, ele tem outras funções ali. Então, é mais ou menos isso. O DP, ele manda a documentação, faz todo o processo ali, mas o RH é o que vai tirar dúvida, vai explicar tudo, vai executar, às vezes, o pagamento na própria empresa e tal. O DP, geralmente, ele é separado mesmo, então o RH acaba pegando essa coisa de pagamento, comprar vale transporte e tal, isso fica dentro daquelas coisas rotineiras. Só que isso daí é só a rotina básica. Vou trazer aqui, por exemplo, 2 rotinas que eu vejo que confunde bastante. Por exemplo, na parte de férias. Ou às vezes o cliente ele espera que o RH ele defina um dia para o funcionário entrar de férias. Sendo que o DP ele vai apenas dizer o período que ele pode entrar de férias. O DP ele vai executar conforme a empresa solicita. Porque o DP está lá, ele é um executor de protocolos. Então a gente sempre fala, faz a programação anual de férias do pessoal. Isso aí. Entendeu? Quem faz isso? É o RH com os líderes de setor. Exatamente. Então vem cá, meu amigo do açougue, a gente tem 10 funcionários aqui para organizar as férias do ano. Tá aqui, DP me mandou a lista, quem é prioridade, quem tem que dar férias com prioridade e quem tem mais tempo. Ó. Esses aqui eu tenho que dar as férias esse ano, esses aqui não. Aí o cara vai, esse aqui pode ser em fevereiro, esse aqui pode ser em março, esse aqui pode ser em agosto, tal, programa, aí manda para o DP, que o DP já vai criar os agendamentos ali para ficar. Então, olha a separação das atividades ali. Exatamente. Entendeu? E aí também outra coisa que às vezes confundem bastante é a parte da apuração da folha ali, dos horários da folha de pagamento. Cara, o RH ele tem que estar olhando para isso, que para ele isso é um indicador importantíssimo. É isso aí. O funcionário está atrasando, o funcionário não está atrasando. Qual o ranking de funcionários que mais atrasa? Qual o ranking dos funcionários que mais chegam cedo, chegam antes e saem mais tarde? Teve falta, não Tudo teve? Isso você tem que saber. De cor, RH você tem que saber, quem chega atrasado, quem chega cedo, quem é engajado, quem não é engajado, quem falta, quem esquece de bater ponto. Eu tenho um cliente que é top. Se o funcionário esquecer uma vez de bater ponto, ele já toma advertência na hora. Já é programada a advertência. Cadê a lista do pessoal que esqueceu de bater ponto? Eita, 4 funcionários esqueceram de bater ponto. Aí a gente tem cliente que fala, não, é 12, 10 funcionários que esquecem ali todo mês e o cliente não toma nenhuma atitude. Né? Isso ferrando tem que o controle. O RH vai ter isso todo organizado, porque tudo isso dá mais trabalho. Exatamente. Gente grande, marmanjos ali esquecendo
coisas básicas como bater o ponto. Exatamente, ele Então precisa olhar, e olha, interessante, né? Quem tem ponto manual aqui, o RH ele vai sofrer um pouco, fazendo análise, vai colocando lá, calculando todas as informações para entender e enviar isso pro departamento pessoal. Aí tem gente que usa até planilha, né, para poder fazer. Eu digo que o ponto manual é uma coisa para quem tem ali 5 funcionários, 2, 3 funcionários, no máximo. O ponto certo ele tem que ser eletrônico. Exato. Hoje em dia a tecnologia avançou tanto, tem ponto que é pelo celular, pelo computador Isso e aí, tal. Tem, isso enfim, aí. tem muita possível tecnologia aí. E o ponto ele já vai entregar para você todos os dados ali calculados, se teve atraso, Tudo se não organizado. teve. E é isso ali que o RH vai olhar e vai DP enviar sonha? O que o DP sonha? O DP sonha o seguinte, cara, não precisa mandar planilha com lista de falta e tal. Manda só o arquivo do ponto que a gente já vai saber de tudo. Já tá pronto ali. Entendeu? Já tá tudo pronto Fica ali. bom pro RH, fica bom Aí pra tem você. gente que fica, ai, fulano faltou tal dia, fica botando numa planilha, anotando. Isso é um grande erro. O RH ajuda a melhorar isso. Já ficamos extensos demais no nosso papo, né, Lucas? Não, tá ótimo. Infelizmente, conversa vai avançando e a gente vai evoluindo aí. É um Acho melhor. assunto muito importante, né? É Então, um assunto muito bacana, eu acho que a gente tem que revisitar. E é isso. show. Bacana? Bacana. Temos mais alguma coisa para falar? Não. Só para você seguir a gente, hein? Isso aí, com Acompanha a certeza. gente nas redes sociais, porque com certeza a gente tem coisas relevantes para falar para vocês. Um abraço, Abraço. até a próxima. Toca aqui, Luquita. Tamo junto.